E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e neste vídeo eu vou mostrar para vocês a modalidade SMV. Se você quer saber o que eu vou contar de curiosidade aqui a respeito do SMV, fica até o final desse vídeo comigo. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e apertar o sininho para receber as notificações de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Bem, pessoal, o que motivou eu fazer esse vídeo a respeito da modalidade SMV foi o seguinte, que muitas vezes a gente ainda encontra pessoas que estão utilizando o SMV, esse é o primeiro ponto, mas também que mesmo sendo contraindicada a modalidade SMV, né, aquela modalidade que tem alguns fatores que são contra a utilização dela, as pessoas não entendem o que é o SMV e acabam utilizando de forma inadequada. Então a ideia desse vídeo é mostrar um pouquinho o SMV, como é que ela funciona, mostrar também por que ela não é tão utilizada mais, que ela está sendo contraindicada na verdade, e fazer vocês entenderem um pouquinho, será que meu paciente está em SMV ou será que meu paciente está em ventilação controlada? Isso vai depender muito da forma com que o ventilador está regulado. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou relembrar umas coisas para vocês e vou explicar essa modalidade rapidamente aqui nesse vídeo. Vejam só, uma coisa que eu quero que vocês lembrem é que disparo é o início da inspiração e ciclagem é o final da inspiração. Nós podemos fazer disparos, ou é o ventilador que vai disparar, ou é o paciente que vai disparar. E a ciclagem também, ou é o ventilador, ou é a ciclagem, ou é o paciente, ok? Então vejam só, quando nós temos uma situação em que o ventilador está disparando e também ele está ciclando, isso é um modo que nós chamamos de modo controlado. Ou seja, o paciente não tem ação nenhuma, quem está fazendo tudo ali é o ventilador mecânico. Num outro extremo dessa modalidade, né, desse modo de ventilar, nós teríamos então o paciente disparando, porém quem cicla é o ventilador. Então, nós podemos ter entre esses dois modos, né, nós podemos ter o assisto controlado. Então, o assisto controlado é que, independente de quem está disparando, quem vai ciclar é o ventilador. O que nós podemos observar? Que o controle do ato inspiratório, né, todo o processo de vencer a resistência e a complacência do sistema é feito pelo ventilador. Então, aqui a gente pode chamar isso daqui de uma respiração chamada de respiração mandatória. As respirações mandatórias, elas acontecem, portanto, que independente de quem ciclou, de quem disparou, quem vai ciclar é o ventilador. Então nós podemos olhar aqui nessa coluna da ciclagem que quem está ciclando é o ventilador. Então independente de quem disparou, quem cicla é o ventilador, ok? Agora, na ventilação mecânica nós podemos então também ter o disparo do paciente e também a ciclagem do paciente. E aí nesse modo aqui nós vamos chamar o modo ou a respiração espontânea. Isso é a respiração espontânea, quando o paciente dispara e quando o próprio paciente vai ciclar esse ventilador. E aí nós entramos na modalidade SIMV. Vejam, portanto, se nós estamos falando de ventilação mandatória intermitente, o que é uma ventilação mandatória? É aquelas que a gente falou, em que independente de quem dispara, quem vai ciclar é o ventilador. E se ela é intermitente, algo acontece entre elas. E o que acontece entre elas? As respirações chamadas de respirações espontâneas. Por que ela é uma ventilação sincronizada? Porque ela vai esperar o paciente realizar as espontâneas para depois, no momento em que tiver que entrar uma mandatória, entrar uma mandatória. Um ponto importante é que nós teremos as respirações mandatórias acontecendo no início de cada janela de tempo. A janela de tempo ela é determinada pela frequência respiratória do ventilador mecânico. Então a frequência respiratória que eu coloco, ela é feita então
né? Ela determina a janela de tempo. Então vejam, se eu determinei uma frequência respiratória de 10 respirações por minuto, eu acabo de determinar uma janela de tempo de 6 segundos, onde a primeira frequência dessa janela de 6 segundos acontecerá uma ventilação ou uma respiração mandatória. O que é uma respiração mandatória, como a gente viu lá? É uma respiração cujo o disparo pode ser feito ou pelo próprio ventilador, porque chegou a hora dele abrir a válvula, ou ela pode ser feita a fluxo ou a tempo. Por quê? Porque quem dispara é o paciente. Toda vez que o paciente fizer esforço para disparar o ventilador no início da janela de tempo, ou a válvula abrir, ou seja, ela abre porque é um disparo a tempo, no início da janela de tempo vai acontecer uma ciclagem ou a volume ou a tempo, com controle de pressão ou com controle de fluxo. Ou seja, a primeira da janela de tempo ocorre uma respiração mandatória em PCV ou em VCV. Ou seja, eu posso fazer SMV em PCV ou em VCV. As outras frequências dessa janela de tempo, elas podem acontecer, elas têm que acontecer com o disparo do paciente, obviamente, para que aconteça, portanto, uma respiração espontânea. E essa respiração espontânea, ela é tanto ela pode ser disparada a pressão ou a fluxo, como também ela pode ser ciclada a fluxo, né? Perdão, né? Na verdade, assim, ela pode ser disparada ou a pressão ou a fluxo, e necessariamente, não também, mas necessariamente ela tem que ser ciclada a fluxo, que é a ciclagem considerada ciclagem espontânea. E dentro do SMV, vejam que aqui que está uma curiosidade, se dentro do SMV o meu paciente não disparar nenhuma respiração espontânea, o que está acontecendo são as primeiras frequências da janela de tempo, portanto, estão acontecendo só ventilações mandatórias. Então, o que eu estaria fazendo se o meu paciente não está disparando nenhuma espontânea? Se ele não está fazendo nenhuma frequência depois daquela primeira frequência da janela de tempo? Na verdade, o meu paciente ou ele está num assisto controlado ou ele está até mesmo em ventilação controlada. Então ele está fazendo um PCV controlado, onde ele não tem nenhum disparo. Ou um PCV assisto controlado, onde ele está só disparando no começo da janela de tempo. Então vejam que às vezes alguns profissionais vão lá e colocam em SMV, e a gente vai mostrar um pouquinho por que não utilizam SMV, mas eles colocam no SMV sem entender o que é a modalidade. A modalidade permite respirações espontâneas, então eu preciso ter essas respirações espontâneas. Se eu só tiver frequências no início da janela de tempo, esse paciente não está fazendo respiração espontânea, portanto ele não está fazendo SIMV. Lembrando, a definição de SMV são respirações espontâneas que acontecem entre ciclos mandatórios. Intermitente, tá vendo? Ventilação mandatória intermitente. Esses ciclos mandatórios acontecem no primeiro ciclo da janela de tempo e as outras têm que ser espontâneas. E aí, né, dentro dessa questão, então, nós vamos ter acontecendo no SMV a ventilação controlada, a assisto controlada e assistida, depende de quem dispara ali no início da janela de tempo, e tem que acontecer a espontânea. Se a espontânea não estiver acontecendo, eu não estou em SMV. E como a gente já sabe, as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica nos pedem para evitar o uso do modo SMV. E quando a gente fala de evitar, a própria diretriz diz assim, ó, que eu devo evitar porque aumenta o tempo da retirada do paciente em ventilação mecânica. Porém, olha que interessante, ele pode ser útil ali nos pacientes neuropatas, ele pode ser útil nos pacientes em pós-operatório imediato, de grandes cirurgias com anestesia geral, então aquele paciente ainda que está acordando em que eu não vou ter dificuldade de desmame. Então, dependendo da UTI que você trabalha, talvez o SMV possa ter ali uma certa utilidade, contanto que você entenda o que o modo ventilatório está fazendo. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, esse estudo que mostra, né? Então, existem alguns fatores que podem dizer pró ou contra a utilização do SMV. Então, a gente vê então aí, né? Falando então, o que é contra, né? Então, o SMV ele acaba aumentando o tempo de desmame ventilatório, né? Então, ele, obviamente, ele tem um menor controle, né? O SMV ele acaba por dificultar o controle do balanço ácido básico em comparação com os modos mandatórios controlados, né?
tem maior trabalho respiratório, e aqui está um ponto importante, maior a sincronia, tudo isso vai acabar justificando o aumento do tempo de desmame desses pacientes. Em relação aos fatores positivos em relação à utilização do SMV, se você comparar com alguns modos, ele acaba levando a menor uso de sedação, menos hiperinsuflação por conta de algumas respirações espontâneas, melhor ventilação e perfusão e até mesmo melhor função cardiovascular e renal. Agora, o que eu acho que é muito mais interessante, e você que está aqui me assistindo até agora, olhe para esse gráfico para você entender um pouco do que eu estou falando. O que é mais interessante aqui? A musculatura respiratória, que teoricamente, durante as frequências, que são chamadas de frequências mandatórias, a musculatura deveria contrair menos, já que ela teoricamente só iria disparar, já que todo o restante, né, a ventilação, a ciclagem é feita pelo próprio ventilador. Então, o que a gente observa nesse gráfico, né, desse artigo aí, que eu vou inclusive deixar esse artigo, né, o link do artigo lá na descrição desse vídeo aqui, e você que gosta de ventilação mecânica tem que ler esse artigo, que é um artigo bem interessante. E não esquece também, galera, curte aí o vídeo, se inscreve no meu canal. Eu vejo que tem muita gente que assiste os meus conteúdos aí, não se inscreve no canal, dá uma força pra gente aí no canal Apollo Fisioterapia, legal? Então vejam só, então nós temos aqui, ó, são 4 gráficos, os 2 gráficos de baixo a gente vê então a pressão esofágica e a pressão da via aérea. A gente vê então, ó, essa frequência onde está a setinha aí é a frequência mandatória, o restante são respirações espontâneas, depois entra mais uma mandatória. Você vê que a pressão esofágica, ou seja, o esforço que o paciente está fazendo é o mesmo durante todas as frequências, independente se ela é uma frequência espontânea ou se ela é uma frequência mandatória, portanto aquela do início da janela de tempo, e aí a atividade eletromiográfica, tanto do esternocleidomastoide como também do diafragma, ela não muda, a atividade ela é a mesma, mostrando, portanto, que esse modo ele não diminui o trabalho respiratório, ele mantém o trabalho respiratório. Talvez por isso possa protelar um pouco, né, a extubação, pode prolongar o tempo de desmame desses pacientes, ok? Então, pessoal, quem ficou até o final desse vídeo, a dica final é a seguinte: se você chegar lá na UTI onde você trabalha e alguém colocou o paciente em SMV e você está olhando lá que a frequência do ventilador mecânico e a frequência do paciente, a frequência do ventilador e a frequência total avaliada é a mesma, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que esse paciente ele não está em SMV. O modo que ele está, na verdade, é o modo controlado, porque ele não está fazendo respirações espontâneas, ok? Então, a gente deve, de fato, evitar o uso do SMV, vamos combater isso aí, vamos tentar não usar o SMV, mas se alguém está colocando no SMV e não está tendo respiração espontânea, isso significa que seu paciente não está em SMV, ele está em controlada. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido tudo que eu tentei explicar aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia.